Amém. Glória a Deus. Vamos Santo à é o Senhor. palavra no livro de Gênesis, capítulo 6. Amém. Cuidado. Glória a Deus. Aleluia. Gênesis, capítulo 6. A partir do versículo 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a terra, lhe nasceram filhas. E viram os filhos de Deus, e as filhas dos homens eram formosas mulheres de todas, que disseram: então diz o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e outros nasceram também quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens. Depois dos filhos, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração eram. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem de sobre a terra. Pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Amém. Aleluia. Essa palavra na igreja de falar sobre a corrupção da humanidade. Ela vem essa palavra nos explicar por que Deus mandou o dilúvio na terra. Por que Deus mandou Noé construir uma arca. A palavra de Deus vai dizer que os homens estavam multiplicando sobre a terra e que lhe nasceram filhas. E os filhos de Deus, que eram os servos do Senhor, se interessaram pelas filhas dos homens. Quando fala filha dos homens, é aqueles que não servem ao Senhor. Então, os filhos de Deus se interessou pelas filhas dos homens, por elas serem formosas. Ele não olhou se o coração delas está voltado ao Senhor, se as atitudes delas eram voltadas para o caminho do Senhor. Eles olharam somente pela aparência daquelas mulheres. E por causa disso, os filhos de Deus se corromperam ao pecado e começaram a andar errante diante de Deus. E Deus olhou para a terra e só via maldade. O que é se corromper? É deixar de fazer a vontade do Senhor. É agora parar de fazer a vontade de Deus e começar a fazer a vontade da carne. E assim que os homens, os filhos de Deus estavam fazendo. Por causa daquelas mulheres belas e formosas, eles se corromperam, deixaram o Senhor e começaram a andar no pecado e só cometer pecado. E Deus olhou para a terra e só via pecado. Mas ele olhou bem e viu Noé.
Ele achou graça em Noé. Ele viu que Noé era um homem reto, era um homem sincero, um homem que temia ao Senhor. E aqui no capítulo no versículo 13, e aconteceu versículo 12. Aleluia. Então disse Deus a Noé: Aleluia. o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que o Senhor, e eis que destruirei com a terra. Deus olhou para a terra e viu maldade. E ele falou que a terra estava toda corrompida e ele iria destruir tudo, que ele ia desfazer tudo, que ele ia desfazer toda a obra da carne. Papai. Aí no capítulo 7, né, Deus falando para Noé: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Aleluia. E nessa geração de hoje não está diferente. Tem muitos que se corromperam, mas tem muitos ainda que é justo, que ainda pratica a justiça de Deus. Deus falou para Noé e viu que ele era um homem justo diante de Deus. Aleluia. E Glória por a Deus. causa de Noé que Deus colocou toda a sua família na arca. Então eu quero explicar nessa palavra. Você está dentro da arca. A sua família está fora da arca. E você está lá intercedendo. Às vezes você fala, você dá conselhos e não quer te ouvir. Você fala, é assim que se faz, não faz isso, fulano vai dar errado. Aí, às vezes, seu filho ou seu irmão, alguém chega para você e fala, eu já sei. Mas eles não sabem. Por que eles não sabem? Porque eles estão fora da arca. O que é a arca aqui? É a presença de Deus. Aleluia. Eles estão fora da presença de Deus. Ele está dizendo para você que está pregando o evangelho para ele, está dizendo, eu sei. Mas eles não sabem. Eles não sabem. Não sabem nem o que fala. Jesus, quando ele estava na cruz, as pessoas estavam lá escarnecendo dele. Ele pediu água, deram vinagre para ele numa esponja, escarneciam dele, zombaram dele. Ele olhou para o Senhor, para o céu e disse para Deus: Senhor, perdoai-nos, porque eles não sabem o que fazem. E Noé Deus chegou para Noé e falou: vai entrar você e a sua família na arca. Glória a Deus. Deus não citou aqui que era por causa do si. Deus falou que Noé era justo. Mas Deus falou: vai entrar você, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras. E aqui ele citou o nome dos seus 3 filhos. Que entra na arca. Então eu falo para você que está pensando em desistir de orar para aquela pessoa que aos seus olhos parece que não quer nada. Eu falo para você, não desista. Sabe por quê? Porque Deus te colocou na arca, Ele vai colocar a sua família na arca. Não desista. É só você não desistir de construir a arca. Deus falou para Noé: constrói a arca que eu vou mandar um dilúvio, eu vou acabar com a terra. E a Bíblia diz que não foi só a chuva do céu que desceu. Também saiu água debaixo da terra.
e foi soprando e foi enchendo a terra. E aqueles que rejeitaram a palavra de Noé, que não creram que Deus ia mandar um dilúvio, ficaram para o lado de fora. E todos foram destruídos. Mas a família de Noé não. Ela ficou dentro da arca. E eles foram salvos. E através deles teve uma nova geração. E estamos nós aqui, essa nova Glória geração. a Deus. Estamos aqui para falar do amor de Deus, para não desistir da nossa família. E nós persistir para o Senhor colocar a nossa família dentro da arca. Colocar a nossa família dentro da presença do Senhor. Aleluia. Não desista, o seu Deus é o Deus que cura. Ele é Deus que salva. Ele é Deus que liberta. Ele é Deus que tira do cativeiro. Ele é Deus que opera onde ninguém pode operar. Aleluia. Ele é Deus que faz acontecer aonde você está vendo o impossível. Glória. Para Ele é possível. Eu creio em nome de Jesus. Em Amós, no capítulo 8, versículo 11, fala assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome e sede na terra. Não é fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras de Deus. E hoje Jesus ele falou que nós seríamos hoje como no tempo de Noé, que a palavra de Deus também seria ministrada e muitos não iam querer ouvir. Já está acontecendo, muita coisa está acontecendo que nós olhamos às vezes não pensa que é o fim, mas a Bíblia diz que ainda não é o fim. Então nós vamos fazer o quê? Não desistir. Glória a Deus. Não desista da tua casa. Glória a Deus. Não desista quando você pensa em desistir. Deus está lá entrando com providência e colocando mais pessoas no seu caminho que precisam da sua oração, que precisam da sua atenção, que precisam do seu bom dia, do seu boa tarde, do seu boa noite. E quando você está lá desistindo daquela pessoa, Deus está falando: levanta, não desista, se prostra diante de mim, continua orando, continua profetizando. Eu te chamei para isso, eu te preparei para isso, para você falar do meu amor. Em Marcos 16:15, Jesus disse que foi para os discípulos, não foi para qualquer um. Ele falou para quem ele estava preparando. Olha só, Jesus, ele escolheu 12 discípulos para discipular, para pregar o Evangelho. E ele, aonde Jesus ia, uma multidão o acompanhava. E aqueles que acompanhavam Jesus recebiam curas, milagres, libertação. Aleluia. E quando Jesus foi para o Calvário, ele ressuscitou no terceiro dia, ele não parou. Ele continuou falando do céu. E aí, ele deu uma ordem para os discípulos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho para toda criatura. Eu falo para você, foi para os discípulos. Você é discípulo do Senhor. Ele te escolheu para você pregar o Evangelho, para você aprender dele, para você entrar dentro da palavra dele, mergulhar na palavra do Senhor, para levar a palavra do Senhor. Não foi para você se acovardar e falar: eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei cantar. O Senhor te chamou, o louvor da sua boca vai conquistar multidões para a presença de Deus. O louvor que sai dos teus lábios vai trazer, vai atrair multidões que está sendo escravizada na mão do Satanás. Não desista. Jesus te preparou para isso. Tem pessoas que falam assim, eu já ouvi o mundo dizer: todo mundo pode falar de Deus. Mas Jesus, ele não chamou a multidão para pregar o Evangelho. Isso está provado na palavra. Ele chamou os discípulos, aqueles que renunciou ao seu pecado, aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Recebeu o Senhor. Em João, no capítulo 1, verso 12, fala que aqueles que receberam Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de
Deus, aquele que recebeu a Cristo. Esses têm o poder de ser feitos filhos de Deus. Glória a Deus. Então, como Deus ordenou para Noé, entra tu e a tua família na arca, que eu vou mandar o dilúvio para destruir tudo. Assim, Ele quer colocar a tua família na presença dele. Então, não desista de construir. Vai construindo, vai orando, vai pregando, vai lendo a palavra, vai buscando